Campeonato Brasileiro de 87. O que vem à sua mente? Flamengo ou Sport? Você sabe como foi o campeonato ou os campeonatos desse ano? Sabia que a CBF estava em crise nessa época e isso tem muito a ver com esse campeonato? E o Eurico Miranda teve interferência na confusão desse ano? E o São Paulo, onde que entra nessa história? Fique aqui até o final do vídeo para saber todas essas respostas e todos os detalhes desse campeonato que gera confusão até os dias de hoje. Bom dia, boa tarde ou boa noite, galera. Meu nome é Sérgio e esse é o canal Dois Escanteios. Hoje a gente vai desvendar o mistério desse Campeonato Brasileiro de 87. Ou será que foi Copa União? Ou Copa João Avelange? Ou módulo amarelo e azul? Muita coisa para desenrolar. Vamos começar logo. Em 87, a CBF passava por uma crise financeira e no dia 7 de julho fez um anúncio público informando que estava incapaz de organizar um campeonato nacional. Eles estavam tentando um patrocínio para bancar o campeonato daquele ano, mas se não conseguissem, iriam falar com os clubes para que cada um bancasse suas próprias despesas com as viagens. Como reação a essa situação da CBF, os 13 principais clubes do Brasil se juntaram e criaram ali uma nova organização. Nascia então o Clube dos 13. O Clube dos 13, então, resolveram criar seu próprio campeonato, chamado de Copa União. Mas esse campeonato tinha apenas 16 times, os 13 principais, que eram os tais Clube dos 13, mais 3 convidados. Mas como o regulamento do campeonato do ano anterior determinavam que teriam 28 clubes no campeonato de 87, os times que ficaram de fora não gostaram dessa ideia e pressionaram a CBF. A CBF então decidiu organizar um novo campeonato com mais 16 clubes, daqueles que ficaram de fora da tal Copa União. E passaram a chamar a Copa União e o campeonato recém-organizado por eles de módulos, onde os 2 primeiros de cada módulo se classificariam para um retangular final. E a ideia foi a seguinte: a Copa União foi chamada de Módulo Verde, oficialmente chamada de Troféu João Avelange, e a criada pela CBF, o Módulo Amarelo, oficialmente chamado de Troféu Roberto Gomes Perdosa. CBF e Clube dos 13 entram em acordo para que o campeonato seguisse dessa forma. O representante do Clube dos 13, Eurico Miranda, foi até a CBF e assina o documento para o início do campeonato. Tudo certo, o campeonato seguiu assim, tudo certo, só que não, né? O Clube dos 13 volta atrás e decide que não vai mais participar do quadrangular final. Dessa forma, então, o Flamengo, que foi campeão da Copa União, Módulo Verde / Troféu João Avelange, e o Internacional, que foi o vice, decidiram não entrar no quadrangular final. Esse quadrangular seria disputado com o Sport e Guarani, que foram campeão e vice do Módulo Amarelo / Troféu Roberto Gomes Perdosa. Como a CBF já tinha marcado todas as datas desse quadrangular final, eles não voltaram atrás e seguiram com o combinado. O jogo, então, entre os campeões e vice de cada módulo seguiram de pé. Porém, como Flamengo e Internacional não participaram, o Sport e o Guarani ganharam por WO. Dessa forma, então, a final foi entre Sport e Guarani. O primeiro jogo foi em Campinas, no Brinco de Ouro, 1-1. O segundo jogo foi na Ilha do Retiro, em Recife. O jogo foi 1-0 para o Sport, se tornando então um campeão de 87. Pelo menos para a CBF. Aí você deve estar se perguntando então, por que o Flamengo fica falando que ele é o campeão de 87? Eu já te explico já, mas antes não esquece de dar o like aí pra gente fortalecer o trabalho e se você gostar não esquece de se inscrever também, beleza? Como o campeonato organizado pelo Clube dos 13 era entre os maiores times do Brasil, obviamente esse campeonato chamou muito mais atenção, não só das torcidas, independente de quem você torcia, como também das mídias e publicidades. Então esse campeonato que o Flamengo ganhou, a média de público era muito alta, eram jogos que passavam na televisão, as publicidades investiam muito, é por isso que o Flamengo se diz o campeão moral de 87. Para você ter uma ideia, o time do Flamengo tinha nomes como Jorginho, Renato Gaúcho, Zinho, Bebeto, isso sem falar o maior nome daquele time, o Zico. Essa disputa fora das 4 linhas durou anos, décadas. O Flamengo entrou algumas vezes com pedido para que a CBF chancelasse que em 87 houve 2 campeões brasileiros. Mas o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, que é a última instância que o Flamengo poderia recorrer nacionalmente, decretou que o campeão de 87 é o Sport mesmo. O Flamengo chegou a recorrer até a FIFA, mas em 2012 a FIFA enviou uma carta à CBF dizendo que não lhe cabe julgar a polêmica de 87. Em 2018, o Superior Tribunal Federal reconhece o Sport como o único campeão de 87 mesmo, dando baixa definitiva ao processo. Em 2019, o Flamengo foi campeão brasileiro e a CBF até colocou no site na lista dos campeões em 87, mas deixando claro que foi a Copa União.
Agora, mais uma polêmica envolvendo esse campeonato de 87, a tão falada Taça das Bolinhas. Vamos entender o que é? Em 1975, a CBF, que ainda era CBD, lançou um troféu chamado de Copa Brasil, que foi oferecido pela Caixa Econômica Federal. Esse troféu é a conhecida Taça das Bolinhas, que seria entregue ao primeiro time que fosse 3 vezes campeão seguido ou 5 vezes campeão brasileiro, independente do ano. E aí, em 2007, o São Paulo ganhou seu 5º título brasileiro, 77, 86, 91, 2006 e 2007, o que deu direito à Taça das Bolinhas. Só que a CBF entregou somente em 2011 essa taça para o São Paulo. Porém, paralelo a isso tudo, estava rolando uma eleição para o novo presidente do Clube dos 13. E a CBF tinha indicado um nome para que o Flamengo votasse nesse nome para ser presidente do Clube dos 13. Só que o Flamengo não votou nesse nome. E como essa eleição foi em 2011, o mesmo ano em que a CBF entregou a Taça das Bolinhas para o São Paulo, o Flamengo entendeu isso como uma retaliação, uma afronta por não ter votado no nome indicado pela CBF para o presidente do Clube dos 13. E como o Flamengo ganhou o 5º título em 2009, ele achava que a taça deveria ter sido para ele, que foi depois de 2009, né? Mas como a CBF disse que o 5º título do São Paulo foi em 2007 e o do Flamengo em 2009, a taça deveria ter ido realmente para o São Paulo. Mas acontece que em 2011, em uma daquelas reviravoltas em que o Flamengo foi atrás do título de 87, a CBF acabou deixando por um curto período de tempo o Flamengo sim como campeão de 87. Sendo assim, então, o título de 92 do Flamengo seria o 5º dele, que daria então direito à Taça das Bolinhas. Nessa briga então, o São Paulo teve que devolver a Taça das Bolinhas para a Caixa. Não foi de primeira, teve também briga na justiça, mas acabou devolvendo depois de algum tempo. E a taça então ficou com a Caixa Econômica Federal. Só que em 2019, a justiça determinou que a posse desse troféu deve ficar com a CBF, só que não estipulou um prazo para isso. E até hoje, a taça não está nem com o Flamengo, nem com o São Paulo e nem com a CBF. Está com a Caixa, só que ninguém sabe exatamente onde está. Mas, segundo a CBF, essa taça deve estar com o São Paulo sim, já que foi o primeiro 5º campeão brasileiro e não reconhece o campeonato de 87 pelo Flamengo. Esse campeonato de 87 é realmente muito confuso, né? Mas a gente conseguiu adivinhar pelo menos um pouquinho, né? Esporte, Flamengo, Taça das Bolinhas, São Paulo. Diz aí pra gente se você conseguiu entender pelo menos um pouquinho. Deixa aí nos comentários se você gostou, se você não gostou. Alguma ideia para um assunto de um próximo vídeo. Pode ser de futebol brasileiro, futebol gringo, Copa do Mundo. Falando em Copa do Mundo, aqui no canal, o último vídeo foi da Copa de 94. Como foi a campanha do Brasil em 94. Se você gosta, se você lembra, quer relembrar, dá uma olhadinha que vale a pena, beleza? E falando em Copa do Mundo, se você gosta assim como eu, na descrição do vídeo aqui tem o link para esse livro aqui que é sobre Copas do Mundo. O livro de ouro das Copas. Tem muita história, informação, curiosidade, links, com muitas coisas. Dá uma olhadinha que você vai curtir, beleza? E aqui no canal tem outros vídeos sobre futebol, do modo geral. Se você gosta, dá uma olhadinha aí para ver se você vai curtir, beleza? Se você curtir, deixa o like, se inscreve para seguir os próximos vídeos, beleza? E tamo junto. Valeu!